Olá, meus irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao Salmo Cristão 7. Hoje, vamos mergulhar em uma das cenas mais marcantes e, ao mesmo tempo, mais tristes das Escrituras. Um momento em que uma simples atitude revelou a falta de visão espiritual de um rei e limitou uma grande vitória que Deus já havia preparado para ele. Imagine a cena. Eliseu, já envelhecido, doente, prestes a concluir sua longa e poderosa missão aqui na terra. Ele, que havia testemunhado e realizado milagres incríveis, que abriu rios, que profetizou bênçãos e juízo, agora se encontra diante do rei Jeoás. O rei chega desesperado, chorando, e reconhece em voz alta: Eliseu era a verdadeira força espiritual de Israel, os seus carros e cavaleiros. E então, o profeta, em seu último grande ato, decide testar a fé daquele rei, mas não com palavras, e sim com um gesto simbólico, um gesto que revelaria o que havia no coração daquele que governava a nação. Esse momento, que pode parecer pequeno à primeira vista, contém uma das maiores lições sobre fé, intensidade e entrega total a Deus. Eliseu manda Jeoás pegar um arco e flechas, o rei obedece. Então, Eliseu coloca as suas mãos sobre as mãos do rei. Um gesto poderoso que indicava que a vitória não viria da habilidade humana, da força do rei, mas do toque divino que acompanhava aquele ato. Em seguida, Eliseu ordena que o rei atire uma flecha pela janela, na direção do inimigo sírio, e declara com autoridade: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória contra a Síria. Isso já era extraordinário. O profeta estava garantindo que o próprio Deus havia decidido dar a vitória a Israel. A batalha já estava ganha no mundo espiritual, mas o teste de fé ainda não havia terminado. Eliseu entrega as outras flechas ao rei e dá uma ordem curiosa: agora, golpeie o chão com elas. Pense comigo. Aquilo não era um pedido comum, era um ato profético. Era como se Eliseu estivesse dizendo: rei, mostre-me o tamanho da sua fé, mostre-me a intensidade com que você deseja essa vitória. Demonstre com paixão o quanto você confia no Deus que luta por você. A reação do rei, naquele exato momento, revelaria muito mais sobre ele do que ele poderia imaginar. E então, Jeoás pega as flechas e bate no chão apenas 3 vezes. 3 golpes mornos, sem força, sem entusiasmo, sem entender a profundidade do que estava acontecendo. Ele estava diante de um homem que carregava a unção de Deus por décadas, participando de um ato que representava o destino de toda a sua nação. E ainda assim suas ações foram apáticas, como quem cumpre uma tarefa sem alma, sem coração. A reação de Eliseu foi imediata. Ele fica indignado. Ele levanta a voz e diz: você deveria ter golpeado 5 ou 6 vezes. Se tivesse feito isso, derrotaria completamente a Síria. Mas, porque golpeou apenas 3, sua vitória será incompleta. Você os vencerá apenas 3 vezes. E ali, naquele quarto simples, um rei perdeu a chance de um futuro glorioso, não por culpa de seus inimigos, mas por sua própria falta de fervor diante do chamado de Deus. Uma oportunidade entregue diretamente pelo céu foi reduzida pela falta de intensidade humana. Essa história nos confronta profundamente, porque, se formos honestos, muitos de nós agimos como o rei Jeoás. Deus abre portas, nos oferece oportunidades incríveis, estende suas promessas sobre nós, mas nós não nos entregamos de corpo e alma, não oramos com fervor, não nos consagramos com seriedade, não nos posicionamos com a coragem que o momento exige. Nós golpeamos o chão 3 vezes, quando Deus esperava 5 ou 6. Começamos um projeto cheios de fé, mas não continuamos. Iniciamos um propósito com intensidade, mas paramos no meio do caminho. Buscamos a bênção, mas não com a profundidade necessária. Assim como o rei Jeoás, muitos de nós esperamos resultados grandiosos enquanto oferecemos a Deus esforços mínimos. A verdade é que Deus observa a intensidade do nosso coração. E quando a nossa entrega é pequena, nós mesmos limitamos as vitórias que já estavam preparadas para ser completas, para ser totais. O gesto do rei nos ensina que fé não é apenas acreditar. Fé é agir com paixão.
é demonstrar com atitudes a nossa confiança. Deus honra aqueles que não fazem apenas o mínimo, mas que colocam tudo o que têm em suas mãos. Golpear o chão com força significa orar com sinceridade, obedecer sem questionar, servir com dedicação, avançar mesmo quando estamos cansados e perseverar mesmo quando ninguém está vendo. Muitas das nossas batalhas espirituais são vencidas não porque somos os mais fortes, mas porque somos intensos na nossa fé. Deus não queria que Joás fosse perfeito. Ele queria que ele estivesse presente, desperto, entregue àquele momento. E essa lição chega até mim e a você hoje. Quando Deus nos dá algo para fazer, devemos fazer com toda a nossa força com excelência, porque a nossa atitude diante do pequeno revela a nossa capacidade para receber o grande. Hoje, Deus continua nos pedindo para golpear o chão, não com flechas de madeira, mas com nossas atitudes espirituais. Ele nos pergunta: o quanto você quer essa vitória? O quanto você está disposto a lutar em oração? O quanto você está comprometido em me buscar de todo o coração? A pergunta que fica é profunda. Quantos golpes você tem dado? Apenas 3. O suficiente para cumprir tabela? Ou você tem ido até o seu limite? Compreendendo que a intensidade do nosso empenho diante de Deus determina a profundidade da vitória que Ele coloca diante de nós, que essa história desperte o nosso espírito, que reacenda a nossa fé e nos faça entender que Deus honra quem se entrega por inteiro. Chega de vitórias parciais, de bênçãos pela metade. É tempo de golpear o chão 5, 6, 7 vezes, até que a vitória seja completa. Se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se aqui no canal Salmo Christi, o 7, e deixe seu comentário compartilhando como você pode aumentar a intensidade da sua busca por Deus. Muito obrigado e que Deus te abençoe.